E aí, galera do Tá de Clinicagem, eu sou o Lucas Cirilo e esse é o resumo visual do episódio de investigação de síndrome consumptiva. Aqui nós iremos resumir as principais informações e conteúdos do episódio de uma maneira bem prática e direta, para você usar como guia de estudos ou consulta rápida. E nesse episódio, a Joane, o Rafa e o Thiago revisam os principais conceitos na investigação de síndrome consumptiva. O resumo aqui vai focar em 3 pontos principais do episódio: definição de síndrome consumptiva, as principais causas e como conduzir uma investigação racional. E começando na definição, síndrome consumptiva ou perda não intencional de peso apresenta um pouco de variação na literatura, tanto no valor da perda como no tempo em que ela ocorre. O mais consensual é definir a perda como 5% do peso corporal em um período de 3 a 6 meses. O cuidado que a gente tem que ter na definição é que esse percentual pode não ser atingido, por exemplo, em pacientes obesos, além de que, obrigatoriamente, a perda tem que ser involuntária. Portanto, pacientes em dietas restritivas, transtornos psiquiátricos como anorexia e bulimia e o uso de alguns medicamentos não são abordados como síndrome consumptiva. E outro ponto importante de ressaltar é que a perda não intencional de peso é um achado clínico pouco específico e presente em diversas patologias, sendo muitas vezes um sinal que passa inclusive despercebido pelo próprio paciente, podendo ser notado por familiares ou após a manifestação de outros sinais e sintomas. Logo, é importante guiar a investigação através de uma boa anamnese e exame físico, elencando sintomas guias mais esclarecedores e balizadores para a investigação do quadro. Quando vamos entrar nas principais causas, devemos dividir o raciocínio em perda de peso secundária é um estado de aumento do catabolismo e perda de peso em condições de diminuição da ingesta calórica e nutricional. Nós vamos revisar as principais causas para entender como conduzir uma investigação racional. E entrando nas principais causas, o câncer e a caquexia associada à malignidade representa a principal causa de síndrome consumptiva com causa esclarecida. Aqui vale tanto pensar em doenças malignas com alto turnover celular e estado catabólico, como cânceres do trato gastrointestinal, que cursam com a redução da ingesta calórica. E puxando esse gancho, as doenças do trato gastrointestinal não neoplásicas representam a segunda causa mais prevalente. Aqui vale relembrar de todas as doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite, além de síndromes desabsortivas, como doença celíaca, enteropatia perdedora de proteínas e pancreatite crônica. E outro ponto importante é, todo o trato gastrointestinal, da boca ao ânus, pode apresentar alterações que justifiquem perda de peso não intencional e deve ser levado em consideração no momento da avaliação, como dentição, alterações da deglutição, motilidade e hábito intestinal. E, por fim, o terceiro grupo mais comum envolve as causas neuropsiquiátricas, como depressão e demência avançada, que podem justificar uma baixa ingesta calórica e perda de peso não intencional. Para além dessas principais causas, outras condições clínicas podem justificar a perda de peso, como doenças endocrinológicas, reumatológicas ou autoinflamatórias, doenças infecciosas e doenças crônicas avançadas. Algumas clinicagens importantes dessas causas envolvem sempre avaliar a ingesta calórica do paciente e, quando ela for adequada, pensar em causas endocrinológicas, como diabetes mellitus descompensado e hipertireoidismo. Lembrar de sintomas autoinflamatórios, como artralgia, febre diária e fadiga, para pensar em doenças reumáticas e sempre incluir no diferencial a avaliação de fatores de risco e clínica para infecções crônicas, como tuberculose, micoses invasivas e outras doenças parasitárias endêmicas. O HIV é muito lembrado aqui no diagnóstico diferencial, porém só costuma cursar com perda de peso já em fase avançada, onde geralmente é, na verdade, a manifestação de uma doença oportunista. E por fim, as doenças crônicas avançadas como insuficiência cardíaca, hepatopatia e doença renal podem cursar com sarcopenia e desnutrição. Agora, não incomumente, essas doenças também cursam com retenção hídrica e podem mascarar e dificultar o diagnóstico de perda de peso não intencional, tornando a avaliação da massa muscular do paciente uma ferramenta importante para o segmento clínico do paciente. E por fim, vale lembrar também outros 2 pontos. O uso de alguns medicamentos pode figurar como fator contribuinte na perda de peso, porém dificilmente justifica perdas importantes ou estados de desnutrição. E lembrar que o paciente pode apresentar sinais clínicos decorrentes de hipovitaminoses, que manifestam-se com achados de exame físico e laboratoriais que ajudam na construção do raciocínio clínico. Então, tendo em mente as principais causas de síndrome consumptiva, podemos iniciar a investigação racional da seguinte maneira. Após confirmar a perda não intencional de mais de 5% do peso usual,
a gente realiza uma coleta de história ampla, buscando sintomas associados, rastreio de transtornos de humor e cognição, uso de medicamentos, suplementos ou outras substâncias, a dieta do paciente e fatores psicossociais. É muito importante um exame físico detalhado, lembrando de avaliar cadeias linfonodais, articulações, massas palpáveis, a cavidade oral e testes cognitivos, que podem fornecer pistas para uma suspeita diagnóstica, e aí, nesse caso, a investigação deve seguir o fluxograma específico de cada suspeita. Agora, caso o paciente não apresente achados clínicos suficientes para formular uma hipótese contundente, é recomendado a atualização dos rastreios neoplásicos para a idade, além da possibilidade de um screening laboratorial básico com hemograma, função tireoidiana, painel metabólico, função renal e hepática, dosagem de provas inflamatórias como PCR, VHS e sorologia para HIV. E ainda assim, alguns pacientes podem permanecer sem diagnóstico definido ou suspeita clínica. Aqui nesse ponto, vale revisitar a história clínica, procurar sinais e sintomas que passaram despercebidos e considerar o estudo com exames de imagem menos direcionados, na procura de uma causa oculta no rastreio inicial. Aqui nas referências do vídeo vão ficar os principais materiais que suportam essa abordagem revisada. E então é isso. Assim terminamos a revisão sobre investigação de síndrome consumptiva. Se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, pode deixar comentários, dúvidas e não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais e até a próxima.